versículo 23 em diante, e vamos orar a Deus. Amado Deus e eterno Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que vai ser lida, vai ser pregada nessa noite, que possamos ser alimentados e fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Senhor, nos ajuda na nossa caminhada, ó meu Deus e meu Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, com muita força nessa noite, no meio da Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Mateus 14, 23 em diante diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Podem sentar. Algumas coisas nós aprendemos nesse texto. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que nós passamos por ventos contrários, né? Todos nós passamos por ventos contrários. Os ventos contrários, eles chegam na nossa vida. Começa a agitar, começa a balançar, para quê? Para nos causar medo, para nos deixar preocupados. Por quê? Porque o Senhor, Ele permite esses ventos contrários chegarem. Porque a nossa vida é como se fosse um barco. E no barco, às vezes, tem muita gente também. E no balançar desse barco com o vento, a gente tem medo, né? A gente tem medo que o nosso barco afunde, e a gente tem medo que atinja pessoas que estão com a gente nesse nosso barco. Isso é uma coisa natural, uma coisa que Deus, Ele permita que aconteça. Deus, Ele permite que aconteça esse balançar do barco na nossa vida, esses ventos chegarem. Por quê? Porque é a maneira que Deus trabalha conosco, é a maneira que Deus trabalha na nossa vida, é a maneira que Deus, Ele vê a nossa fé, Ele vê a nossa conduta. Irmão, tem gente que não aguenta balanço de barco, não. Tem gente que não aguenta vento contrário, não. Tem gente que quando passa a luta, quando passa a dificuldade, quando vem a guerra, quando o vento começa a balançar, tem gente que pula fora do barco. Tem gente que pula fora do barco.
E o que Deus quer que a gente entenda disso tudo? O que Deus quer que a gente saiba, que a gente compreenda num texto como esse aqui? Qual é o ensinamento disso? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós temos que enfrentar os problemas. Nós temos que enfrentar o vento contrário. Nós temos que suportar os ventos contrários. Nós temos que suportar. Por quê? Porque é o trabalhar de Deus na vida daqueles que o servem. E o que Deus quer que a gente entenda é que quando Jesus ele chega e entra no barco, o vento vai cessar. Aleluia. Só que nós temos que esperar a hora dele entrar no barco. Você viu aqui que o texto falou: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ou seja, tem que esperar a hora que Jesus suba no barco para que o vento venha acalmar. Enquanto Jesus está a caminho, enquanto Jesus ainda não está, o vento vai balançar, vai causar um pouco de medo, vai causar preocupação, mas a gente tem que suportar a hora que Jesus chega e entra no barco. Quando ele chega, não tem vento certo, não tem tempestade certa, não tem nada que impeça dele agir a nosso favor. E aí você vê que olha o final como é que é. Então aproximaram-se que estavam no barco os discípulos dele e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que quer dizer isso? Os discípulos dele, o pessoal que está no barco, viu Jesus fazer muito milagre, viu Jesus ressuscitar morto, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus curar leproso, eles viram Jesus fazer de tudo, mas nos outros. Uma coisa é você ver os outros passarem problema e vencer. Isso até te edifica, mas uma coisa é isso: experiência com Deus só ganha quem passa. Quando o vento é contigo, quando a dificuldade é contigo, quando o problema é contigo e você consegue passar por ele, você verdadeiramente vai reconhecer que Deus é poderoso. Uma coisa é você ver o vento dos outros, uma coisa é você ver o problema dos outros, outra coisa é acontecer contigo. E é isso que Deus chega a gente entender, irmão. Nós precisamos ter experiência com Deus. E as dificuldades, os ventos, eles fazem com que nós venhamos a ter experiência com o Senhor. Ganhar experiência com Deus. Por quê? Porque nós temos um objetivo. Qual era o objetivo desse povo aqui? Eles estavam no barco para chegar à terra de Genezaré. Aí o versículo 34 diz assim: e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Ou seja, eu só consigo chegar do outro lado se eu vencer a tempestade. Aleluia! Se eu vencer o vento contrário. Eu preciso vencer para poder conseguir chegar do outro lado, para eu conseguir chegar onde eu tenho que chegar. E para eu conseguir chegar onde eu tenho que chegar, eu tenho que suportar e esperar Jesus chegar. Porque quando Jesus chegar, vai tudo se acalmar e a vitória, ela vai chegar. Mas o vento vem. Ninguém quer saber de vento.
Mas Jesus, o nosso Deus, Ele trabalha dessa forma. Não tem jeito. Não tem jeito. Então assim, a gente tem que entender, a gente tem que compreender como é que Deus trabalha. Nós precisamos entender, né? Porque as dificuldades vêm, os problemas vêm, né? E a gente tem que saber como é que a gente vai passar para o outro lado, não é de qualquer maneira não. Hoje foi lá no meu portão, da brincadeira que eu faço, ele tem 57 anos. Ele foi lá no meu portão hoje, ele estava contando, ele falou para mim que esses dias ele estava sentado em casa, com o vento soprando, né? Problema. Aí o que aconteceu? Veio uma situação de um outro problema que foi solucionado, mas o outro problema não tinha sido solucionado. Aí ele falou, escutou a voz assim, como assim, agora tu entende que eu sou Deus? Aí ele falou assim, caramba, poxa, me perdoa e tal. Aí ele ligou para a tia dele que é cristã e falou assim, tia, eu posso me batizar de novo? Eu posso me batizar de novo? Aí a tia dele falou, pode, só que eu não sabia o que ele ia fazer. Ele falou que chegou na torneira do tanque, botou a cabeça debaixo da água, ligou a torneira e falou assim, eu te batizo em nome de Deus. Aí ele falou assim, isso acontece? Muita gente fala muito de Jesus, mas ninguém quase ora a Deus. Eu falei, não, mas isso acontece porque tem uma explicação. A Bíblia fala que o próprio Jesus veio ensinar isso, que ele falou assim, não, eu não reconheço Jesus como Deus. Deus é Deus, Jesus é o filho dele. Aí tu entra na explicação, eu falei assim, olha só, veja bem, Deus é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até existe uma hierarquia nisso aí. Nós entendemos que existe uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Deus Pai é mais do que Deus Filho, que é mais do que o Espírito Santo. Mas os dois têm poder, os dois têm autoridade, mas existe uma hierarquia. Tanto existe que o Deus Pai mandou o Deus Filho vir e o Filho obedeceu, até contra a vontade, que ele pediu ao Pai, se possível, passar a marca de mim esse cálice, mas não fez feita a minha vontade, fez feita a tua, porque o Senhor é que manda. Então existe uma hierarquia. Aí Jesus subiu e falou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo, está subjugado a Jesus. Então existe uma escadinha, existe uma hierarquia, mas os três são Deus, né? E com relação de orar em nome de Jesus, por quê? Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para nos trazer salvação. Então, quando a gente ora, nós oramos, a nossa oração é a Deus, só que é no nome de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E quando a gente pede alguma coisa ao Pai, a gente tem que pedir pelo sangue de Cristo, porque nós não somos merecedores de nada. Então, a gente ensina. Por quê? Porque nós temos que entender como é que eu vou vencer. Eu não posso meter a cabeça debaixo de uma torneira e você te batiza. Quer dizer, eu te batizo, eu me batizo, né? Que ele se batizou. Então assim, são coisas loucas, mas também não é cristão. Mas tem que aprender para saber como é que vai vencer. A concepção está errada. O pensamento é errado, a ideia está errada. Eu tenho que aprender como é que eu vou chegar do outro lado, porque eu preciso chegar. Nós precisamos chegar a algum lugar, né? Aqui na terra, nosso alvo é o céu, mas aqui a gente tem que chegar. A gente tem que chegar do outro lado para pagar boleto. A gente tem que chegar do outro lado para poder comprar comida para dentro de casa. A gente tem que chegar em muitos lugares, em diversos lugares, em muitas situações. A gente tem que chegar do outro lado da doença para ganhar a nossa saúde. Então a gente tem que chegar. A nossa vida é chegando.
mas a nossa vida é chegando, vencendo as tempestades, vencendo aquilo que vem nos chacoalhar para nos tirar do propósito, para nos tirar da direção. Por quê? Porque vento contrário, tempestade é chato. Vento contrário, tempestade nos fadiga, nos cansa, nos enfraquece. E aí, se a gente não estiver ali ligado para suportar, a gente se joga no mar, desespero. Antes de Jesus chegar, a nossa parte é esperar Jesus entrar no barco. Porque quando Jesus entrar no barco, o problema é resolvido. O vento se acalma, a tempestade para, e a nossa experiência é que fica, porque nós vamos ganhar a vitória e vamos ter experiência. Por quê? Porque aconteceu foi com a gente, não foi com os outros. Aconteceu foi com a gente. Então que nós possamos entender qual é essa direção, né? Qual é essa direção? Como é que Deus ele faz? Como é que Deus trabalha? Nesse caso aqui nós vamos ter tempestade, né? Mas Deus ele trabalha na nossa vida. A Bíblia fala que Deus tem multiforme maneiras de trabalhar. Ou seja, são muitas maneiras que Deus tem de fazer coisas, né? Basta a gente acreditar e esperar, aguardar, né? Aguardar, porque o vento contrário para e as bênçãos acontecem. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender, né? Como é que Deus trabalha, como é que Deus faz. Você vê, o Senhor chamou Pedro para andar sobre a água. O Pedro até andou, mas Pedro, quando começou a olhar o vento bater, as ondas se agitar, ele teve medo e afundou. É esse o problema. Aí Jesus teve que estender a mão, pegar ele e levantar ele. Sabe por quê, irmão? Se a gente ficar olhando para a tempestade, se a gente ficar olhando para a ventania, a gente afunda, a gente não suporta, a gente não aguenta. Agora, se a gente estiver no meio da ventania, se a gente estiver no meio do furacão, mas estiver ligado, estiver alicerçado em Deus, a gente começa a caminhar por cima do problema que a gente nem sabe como é que a gente conseguiu. Depois da vitória, ele vai dizer, cara, como é que eu consegui esse negócio? Como é que eu consegui passar por isso? Como é que eu consegui vencer essa situação? Por quê? Porque nós caminhamos ligados, nós caminhamos ali, alicerçados em Deus, e estamos caminhando por cima do mar, por cima do problema. Agora começa a olhar para o lado, começa a ver a ventania, começa a ver a tempestade, mas já era. Aí já afundou, já era. Aí só Jesus vai nos tirar. Que nós possamos suportar. A palavra de ordem essa noite é suportar. Porque os problemas vêm, as situações acontecem, mas nós temos que esperar Jesus chegar. Se coloque bem em nome de Jesus.